Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou falar sobre o conceito de liberdade em Sartre e o quanto que ele pode ser ilustrado pela figura do grande artista que foi Charlie Chaplin. Ora, a ideia, o conceito, a definição de liberdade de Sartre, que é, ao meu ver, o conceito mais emblemático acerca do tema da liberdade na filosofia existencialista, o quanto que este conceito, esta ideia de liberdade foi encarnada pelo grande Charlie Chaplin, sem que ele tivesse conhecido este conceito sartriano. Ora, a liberdade sartriana que se encarna na vida e na ação de Charlie Chaplin é o tema desse nosso encontro, desta nossa reflexão. Mas antes de iniciá-la, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, se é que ainda não o fez, compartilhá-lo com os colegas, deixar aí o seu comentário, o seu like, se gostou desta reflexão, e divulgá-lo a pessoas conhecidas, a fim de que nós possamos levar para um grupo cada vez maior essas reflexões aqui trazidas. Portanto, se inscreva, deixe aí o seu comentário, o seu joia e nos acompanhe neste espaço, neste nosso canal de reflexões. Bem, Sartre foi o grande nome do chamado existencialismo filosófico da segunda metade do século XX. O existencialismo conheceu duas correntes, uma corrente cristã, representada e iniciada pelo pensador cristão, pelo filósofo Søren Kierkegaard, e uma corrente ateia que será representada que será protagonizada pelo pensador francês Jean-Paul Sartre. Sartre, adepto deste existencialismo ateu, partia do pressuposto de que se não há um Deus que predetermine sobre o indivíduo qual será o sentido ou papel que ele irá desempenhar neste mundo, este indivíduo é livre. E ele é livre porque não existe nada que seja externo a ele e que irá determinar o papel que ele haverá de desempenhar ao longo de sua vida, ao longo de sua existência. Ora, não existe neste indivíduo uma essência que é posta por uma entidade metafísica chamada Deus e que de alguma forma condiciona ou condicionará o indivíduo, ou condicionará o indivíduo a cumprir um determinado plano ou um determinado desígnio, não havendo um Deus que pré-estabeleça aquilo que o homem deverá ser. Este homem é livre. Entretanto, esta liberdade é uma liberdade de algum modo limitada. Por quê? Porque o fato de que eu, indivíduo, seja
livre, uma vez que não existe nada que seja externo a mim e que determine aquilo que eu deverei ser ao longo da vida. Eu, sujeito livre, estou sujeito, eu, indivíduo livre, melhor dizendo, eu, indivíduo livre, estou sujeito a determinadas intempéries ou acontecimentos que fogem à minha vontade. Eu estou, de alguma forma, sujeito a uma fatalidade, a uma tragédia que se imponha sobre a minha vida sem que sobre ela eu desempenhe alguma vontade que transcenda a minha vontade. E neste contexto, e neste sentido, a história de Charlie Chaplin é extremamente emblemática e nos ajuda a entender melhor este conceito de liberdade sartreano. Ora, para Sartre, nós somos livres, entretanto, estamos sujeitos a determinados acontecimentos que não resultam de nossa vontade, que não decorrem do nosso querer. A exemplo de uma fatalidade, de uma tragédia. Não escolhemos esta fatalidade, não escolhemos essa tragédia e ela nos sobreveio transcendendo a nossa vontade, para além das nossas forças ou do nosso querer. Porém, nenhuma tragédia, nenhuma fatalidade é capaz de tirar de nós esta liberdade. Por quê? Porque, embora eu possa ter sido vítima de uma tragédia, eu continuo livre para fazer o que bem entender com aquilo que esta tragédia fez comigo. Ora, para Sartre, a liberdade não pressupõe a ausência de uma tragédia, de uma fatalidade. Existem coisas, existem acontecimentos que a vida faz, realiza conosco, promove a nossa existência, sobre os quais nós não temos nenhuma força, sobre os quais a nossa vontade não teve nenhuma participação ou papel nestes acontecimentos. Entretanto, mesmo diante de um cenário como este, eu continuo sendo livre. E livre para quê? Livre para fazer o que bem entender em relação àquilo que uma tragédia, uma fatalidade fez comigo. Ora, liberdade para Sartre não significa estar isento de uma fatalidade ou de uma tragédia. Mas eu sou livre para fazer o que bem entender com aquilo que a vida fez comigo. Existem coisas que a vida faz conosco, sobre as quais nós não temos nós não exercemos nenhum protagonismo, nós não tivemos a mínima vontade, nós não escolhemos ou optamos por isso. Isso simplesmente se sucedeu, isso simplesmente aconteceu conosco. É a ideia de tragédia. E é nesse aspecto, é nesse contexto que a vida de Charlie Chaplin serve como exemplo, como uma forma de entendermos numa existência encarnada, física, este conceito filosófico, racional de Sartre. Ora, Chaplin, nós conhecemos muito bem, sabemos de sua história. Ora, este grande artista viveu uma infância quase que de completo abandono.
Seu pai era alcoólatra e uma figura pouco presente. Jamais o ajudara financeiramente. Sua mãe, que era uma artista, tinha problemas psiquiátricos que a levara constantemente a internações em sanatórios. Ora, Chaplin vivenciou por meio por meio de uma infância cheia de fatalidades, por meio de uma infância marcada de acontecimentos adversos e hostil. Chaplin teve uma infância de praticamente completo abandono, a ponto de dormir por várias ocasiões na sarjeta, lançado nas ruas de Londres. A mãe internada com problemas psiquiátricos no sanatório. O pai alcoolizado, perdido nas encruzilhadas da vida. E este pai que morrera quando Chaplin ainda era uma criança, quando Chaplin ainda estava iniciando a sua adolescência. Ora, este Chaplin se viu por meio de acontecimentos que fugiam à sua vontade, numa condição de abandono que o levara a dormir, a ser lançado, a ser jogado nas ruas de Londres. Ora, isto Chaplin não escolheu. Esta infância e adolescência não decorreram de sua vontade. Isto a vida lhe fez. Entretanto, o que restava a Chaplin? O que restava a ele era fazer o que bem entendesse com aquilo que a vida havia feito com ele. Ora, se a vida me deu uma mãe com problemas psiquiátricos que não tem condições mentais de cuidar de mim, se a vida me deu um pai alcoólatra cuja presença é fato raro em minha vida, se a vida me jogou nesta sarjeta, o que eu irei fazer com tudo isso? Ora, eu irei fazer de tudo isso, ou eu irei fazer com os restos desta minha existência marcada de desventuras e infortúnios, eu irei fazer disso arte. Ora, se a vida me condicionou a esta situação de abandono, a ponto de me ver sozinho, jogado numa sarjeta, numa esquina de Londres, nas ruas da capital inglesa, ora, eu irei, portanto, fazer disso arte. Eu irei me tornar, portanto, um artista de rua. Ora, Chaplin, neste aspecto, encarnou, embora não o tenha conhecido, encarnou a filosofia, a ideia, o conceito de liberdade desenvolvido, postulado por Jean-Paul Sartre. Porque se a vida fez com Charlie Chaplin tudo aquilo, ele, Charlie Chaplin, continuou livre para fazer aquilo que bem entendeu com aquilo que a vida fizera com ele. Se a vida me jogou na rua, eu irei, portanto, me tornar um artista de rua. E foi isso o que ele fez. E iniciou aí uma carreira de tamanho sucesso, de tamanho reconhecimento mundial, que este artista adolescente de rua, antes dos 30 anos, já estava assinando
contratos milionários com Hollywood. Ele, Chaplin, encarnou na vida o conceito de liberdade sartreano que postula que nós somos livres, que independentemente daquilo que a vida fizer conosco, nós somos livres para fazermos o que bem entendermos com aquilo que a vida fez conosco. Eis aí uma noção de liberdade que está ao alcance de qualquer um de nós. Esteve ao alcance de Charlie Chaplin e está também ao meu e ao teu alcance. Pouco importa aquilo que a vida fez comigo ou aquilo que a vida fez contigo. O importante e o determinante e o que vai definir o rumo da existência consiste naquilo que nós iremos fazer com aquilo que a vida fez conosco. Eis aí uma bela lição de liberdade desenvolvida por Sartre e encarnada por este grande gênio artístico que foi o maravilhoso Charlie Chaplin. Um grande abraço e até a próxima.